E aí, meus amigos, beleza? Segundo vídeo do dia e hoje estou trazendo para vocês teste de QI para inteligência artificial. É isso aí mesmo. Teste de QI para machine learning e inteligência artificial. Hoje a gente vai pôr a nossa IA à prova. Vamos testar ela aqui com perguntas bem simples aí. Vamos saber se ela é capaz de responder quanto que é 10 mais 10, se ela consegue dizer que é 20 ou se ela vai dizer que é 200. E vamos fazer perguntas bem fáceis para poder compreender a capacidade real dela. Por quê? Olha só, uma coisa é nós fazemos perguntas difíceis, dar exemplos difíceis, cujas respostas aí são mais ou menos certas ou incertas. Então, cai naquelas questões de verossimilhança, né? Aquilo que parece ser verdadeiro, mas que não é, ou que às vezes até é, mas a gente não tem plena certeza para poder aferir. Porém, quando fazemos perguntas simples que são de conhecimento tácito, ou seja, que qualquer conhecimento, que qualquer pessoa bater no olho e à primeira vista já sabe identificar se aquilo é falso ou verdadeiro, está correto ou incorreto, então fica mais simples aferir. Então não tem como ludibriar e levar as pessoas na conversa. Até porque esse é um tópico bem interessante, né, que é a questão de como as pessoas fazem perguntas e com que intenção elas fazem perguntas. Né? Por exemplo, numa entrevista de emprego, talvez, ou com algum outro profissional em um nível de hierarquia superior, talvez ele faça uma pergunta que ele já saiba a resposta. E ele pergunta, na verdade, com a intenção de aferir a sua capacidade, né? O que você vai falar, como é que você vai falar, com que entonação você vai falar. Às vezes a sua resposta pode até não estar certa, mas a forma como você fala vai contar também. E se você tem capacidade de se corrigir, às vezes ele vai te colocar numa saia justa de propósito, né? São umas perguntinhas, chamadas perguntinhas capciosas, né? Que te induz ao erro. E um outro exemplo que eu poderia citar também, por exemplo, seria no caso quando um policial aborda um criminoso e ele tem certeza, ou acha que tem certeza, que foi aquela pessoa que foi o autor do determinado crime, porém ele não vai fazer a pergunta X para ele que vai incriminar. Ele já faz uma pergunta Y, uma pergunta Z, né, que é indireta, e o cara sem perceber se confessa o crime e dá a resposta. E a pergunta Y ou Z geralmente pressupõe que X é verdadeira. Então ele já respondendo essa pergunta, ele se autoincrimina. Então, quero dizer, há muitas há muito jogo de manipulação entre perguntas e respostas, e muitas vezes, quando as pessoas fazem isso, fazem já com uma segunda intenção. Né? Então, acho que o mais importante do que a resposta é se perguntar com que intenção tal pergunta está sendo feita, né? Com que intenção, qual o motivo da avaliação e onde a pessoa quer chegar fazendo determinada pergunta. Então, muitas vezes a gente acaba apenas compreendendo que em determinados casos é com esse motivo, como nos exemplos que eu dei, em outros casos é apenas tem um motivo pedante, de aparentar, tentar saber o que não sabe. Não quero ser chato ou ficar dando alfinetada nas pessoas. Eu sei que faz parte do negócio, né? Você tem que estar inteirado dos assuntos mesmo. Às vezes em alguns assuntos que você não compreende bem, mas você tem que pelo menos ter o conhecimento básico. E algumas vezes as pessoas aparentam falar daquilo que elas não sabem com a intenção de vender. Então, às vezes é um tema que está na moda, então eu vou falar desse tema para atingir mais pessoas, atrair mais atenção dos interessados e dizer que está surfando um hype e vender algum produto, um infoproduto ou um serviço para eles. Então não é tão simples assim. Só que hoje a gente vai deixar um pouco o lero de lado e vai botar a mão na massa, vai ser mais hands-on. Até eu estava vendo uma entrevista aqui no Brasil Journal de uma das chefes da Microsoft no Brasil, em que ela dizia que a IA é o tópico do momento, porém falta STEM no Brasil. O que é STEM? Né? Quer dizer, o cara das exatas, o cara da engenharia, o cara hands-on. Enfim, já dei um panorama do que eu queria dizer. E eu quero agora, indo diretamente ao ponto, né? Eu vou fazer alguns testes aqui e a gente vai ver se a IA é capaz de reconhecer um padrão bem simples. Então, estou importando algumas bibliotecas. E no caso que eu estou usando a Keras para fazer esse teste, existem outras, como por exemplo o CSI Kit-Learn, o Theanos, entre outras. Mas eu estou utilizando o Keras porque me parece ser uma das mais populares. Ela tem uma interface bem simples e amigável. Antes, para você escrever códigos de machine learning era mais complicado, era mais difícil, tinha maior volume de código, mas o que era simplifica bastante para nós. Ele oferece uma API, uma interface aqui bem simples, né? Bem funcional. Então eu importei algumas coisas básicas aqui e eu vou fazer algumas perguntas.
Aliás, eu estou definindo os algoritmos e o que significa todos esses parâmetros, né? Que tudo isso aqui são parâmetros, x, y, bet, fits. Bom, seguinte, como eu vou utilizar esse algoritmo aqui várias e várias vezes para fazer o teste, então eu já coloquei ele numa função, porque senão eu teria que repetir esse bloco de código aqui várias e várias vezes, e o código ia ficar muito volumoso. Então eu crio um modelo geral, depois eu chamo esse algoritmo aqui em teste, passando alguns parâmetros iniciais, e os parâmetros que eu quero ajustar, calibrar depois, eu deixo para fazer aqui embaixo, beleza? Então olha só. E o que significa todos esses parâmetros aqui? Well, x e y é entrada e saída. Então, lembrando aquela função lá do ensino médio que a gente dizia que y é função de x, né? Ou seja, para cada x que eu passo, tem um retorno de y, onde essa função f poderia ser, por exemplo, uma função linear, ou mesmo uma função quadrática, poderia ser uma função senoidal, uma função exponencial. Então, nós estamos usando esse conceito aqui de x e y, onde x é a nossa entrada, ou seja, a variável que nós estamos usando como parâmetro, para tentar explicar isso em função de y. Quer dizer, tentar explicar y em função de x. A questão é que, geralmente na escola, nas aulas de física que a gente fazia, tá na faculdade, a função f já era conhecida, né? Por exemplo, a gente estudava o movimento mecânico lá, que já foi descrito lá pelas leis de Newton, então a gente já sabia as relações através das derivadas, das integrais, e tinha vários exercícios, né? Quer dizer, dado que você lance uma bola a tantas velocidade inicial, né? Com peso x, quanto é que vai demorar para essa bola cair de novo no chão, né? E qual que é a trajetória? Então a gente já era mais ou menos dado, já era mais ou menos sabido aqui através da função, que era uma função quadrática. Então a função f é conhecida. Nesse caso, dos exemplos de inteligência artificial, essa relação aqui é desconhecida. A gente não sabe qual que é a função f, a gente não sabe qual que é o parâmetro que, para um dado x, a gente vai encontrar o y. E como é que funciona isso? Tá? Bom, nesse exemplo aqui do Keras, eu estou pensando nas redes neurais. Aliás, o Keras ele é focado para as redes neurais. Por quê? Porque existem outras bibliotecas que se utilizam de outros modelos, como, por exemplo, o Random Forest, regressões lineares e outros modelos. Mas a rede neural aqui, que é uma das mais famosas, porque tem uma das maiores capacidades aqui de aprendizado, reconhecimento de padrão, ela funciona como? Ela funciona de uma forma matricial. Assim. Então, y é igual a vezes x. E o que é y? O que é a? O que é x? Isso aqui, na verdade, seria uma álgebra linear, uma álgebra matricial. Não sei se você já chegou a ver isso na escola ou na faculdade. No ensino médio até tinham um exercício disso. Mas, basicamente, se a gente fosse traduzir isso aqui, seria mais ou menos isso aqui. Ó. A gente teria um y1, componente y2, y3, nananã, até a enésima dimensão. E aqui seria uma matriz, onde você teria A1, A2, A21. Aliás, aqui é A1, né? A21, A21 e A22. Só que não é linear, sim. Na verdade, ele forma um quadrado. Vezes o x, por exemplo. Seria x1, x2, x3, até a dimensão enésima. Certo? Então, nesse exemplo aqui, uma vez que a gente conhece o x, conhece o y, o que falta saber? Os valores de a. Então, uma equação, se a gente fosse isolar nessa equação aqui, que é bem simples, ficaria como? A é igual a y dividido por x. Tá? Aqui não tem dúvida, que é simples. Porém, isso aqui não é uma simples equaçãozinha algébrica unidimensional. E a gente não vai ter apenas uma única matriz aqui. Quer dizer, a gente pode acrescentar vários A's, né, como estava aqui no princípio. Então, a gente pode ter mais A's, outro A aqui, outro A, ou seja, a gente pode concatenar várias camadas, né, que são, a gente chama de vários layers. Né? Então, a gente tem um conjunto de camadas de redes neurais que se conectam à próxima camada, que se conecta à próxima camada, que se conecta à próxima camada e uma outra camada. Mais ou menos, como a gente fazia, por exemplo, lá no Photoshop, onde a gente tinha um layer, onde a gente tinha uma camada, e a gente fazia algumas configurações lá, a gente fazia alguns ajustes numa imagem. Então, por exemplo, para aplicar algum tipo de filtro. Depois você tinha uma segunda imagem onde você aplicava outro tipo de filtro.
e depois você tem aliás, uma terceira camada onde você aplicava outro tipo de filtro. Depois uma quarta camada onde você aplicava um outro tipo de filtro. Tá? E a gente ia acrescentando várias camadas, vários layouts, e ia fazendo várias modificações. Tá? Então, é mais ou menos isso. Então a gente tem vários layouts aqui, e a gente quer descobrir os pesos, ou seja, quantos são os valores de A, para que, uma vez que seja dado X, a gente sabe encontrar o Y, certo? E aí é o seguinte, o que é X, o que é Y? Bom, depende do contexto, né? Depende do qual aplicação que você está fazendo. Porém, no caso aqui de uma série, por exemplo, de série histórica de preço de ações, eu imagino que Y, ou ele é o retorno. O que é o retorno? O retorno é basicamente a derivada, é a taxa de variação do preço. Ou ele é o retorno, e aqui eu quero diferenciar o retorno de variação. Em que sentido? Porque, no seguinte sentido, retorno para mim é quando eu tomo o valor presente em relação a um valor futuro, e variação para mim, na verdade, é um valor presente em relação a um valor no passado. Isso é importante porque a gente está tentando predizer o futuro. Tá? Quer dizer, chegando na última linha aqui, por exemplo, de uma tabela, eu não sei quanto é que vai ser um retorno aqui de um período depois. Porém, quando eu olho para trás, eu sei. Olhando para trás, eu sei. Então, no caso, quando eu quero fazer um backtest, eu estou tentando estudar um modelo, o meu modelo vai saber quando eu olho nos dados retrógrados, nos dados anteriores. Então, a variação é como a partir da linha, de uma determinada linha X, por exemplo, de uma determinada linha T na linha do tempo. A variação quando eu estou olhando essa variação em relação para trás, e o retorno quando eu estou olhando para o futuro. E eu quero saber o retorno, estou tentando predizer quanto é que vai ser o futuro. Em função de quê? Em função do próprio preço? Em função da variação? Em função da oscilação? Em função do Kager? De 1, 3, 5, 10, 15, 20 anos? Em função do desvio padrão, né, que é interpretado como a variação? Quer dizer, em função de outros parâmetros, como por exemplo a receita, o lucro, a margem, o patrimônio, o seu endividamento, o seu índice de solvência, os índices de valuation, por exemplo, valor de mercado em relação ao seu faturamento, em relação ao lucro. A gente vai usar esses indicadores para tentar predizer os retornos. Às vezes você pode chegar à conclusão que uma ação que tem boas margens é aquelas que oferecem maior retorno. Ou às vezes não, uma ação que, por exemplo, tem maior crescimento do lucro é aquele que oferece o maior retorno. Como é que a gente vai saber? Fazendo backtest e criando aqui um indicador aqui para tentar deixar a IA fazer essa previsão aqui para nós. Então, X, na verdade, X não é apenas uma única variável. Né? A gente pode usar aqui nos modelos várias colunas, uma tabela inteira aqui de várias entradas para tentar predizer uma única variável, que é o retorno futuro, que é o que nos interessa, né? Ou o preço futuro. Né? Sua derivada ou sua integral. Né? Tanto faz. Mas essa aqui é a ideia. Tá bom? Então, agora que eu já fiz toda essa explicação, né? Voltando aqui propriamente para o modelo, o que eu posso fazer com o Keras? O que eu posso fazer com o Python? Que ferramentas ele me oferece? E antes de ir para esses exemplos mais complexos, né, como eu falei logo lá no início, quer dizer, uma coisa é você fazer perguntas complicadas, porque daí as respostas são verossímeis, você não tem plena certeza. E nem tudo nessa vida a gente tem certeza. Tem muita coisa que a gente tem certeza, tem coisas que a gente acha que está certo, acha que determinada teoria é o que melhor explica alguma coisa, algum fenômeno que a gente quer compreender. Mas nem sempre é certo. Às vezes é uma teoria que tenta explicar isso da melhor maneira possível. Ninguém sabe, por exemplo, com extrema certeza o que vai movimentar o preço de uma ação. Mas se a gente fazer backtest, a gente pode dar, digamos que dá determinado peso para um determinado indicador e um peso maior para o outro, que é que a gente está tentando fazer, está tentando descobrir, certo? Então, baseado nessa ideia, a gente pode também usar os algoritmos que o Python e o Keras já nos oferece para tentar aplicar essas ideias aqui e tentar fazer uma predição. Então, agora que eu já expliquei o que é x e y, e ficou uma grande explicação, né, só para essas duas variáveis, mas eu acho que isso é necessário. A gente tem que entender também o que é o IV, que é basicamente a mesma coisa que x e y. A diferença é que nos modelos de algoritmos e machine learning, você tem um conjunto de dados que é o teste e que é o treino. Tá? Então, basicamente o treino é aquilo que você está passando para o modelo para treinar ele, para fortalecer, entre aspas, a inteligência dele, né? Quer dizer, fazer as conexões neurais deles.
E depois o modelo de teste, aí são os modelos reais onde eu vou testar e verificar e checar se isso está funcionando. Isso pode ser feito de várias maneiras. Então, por exemplo, se você tem um conjunto aqui de dados, de, por exemplo, 100 linhas, você pode colocar aqui as 80 linhas anteriores, né, as 80 linhas passadas, você pode utilizar isso como uma forma de você treinar, e as 20 linhas posteriores, que são as linhas dos dados do presente momento, você pode colocar ele para testar com os dados reais. Essa é uma forma. Uma outra forma é fazer assim, tipo, como se fosse como se ele estivesse evoluindo ao longo do tempo, né? Como se estivesse fazendo, como se estivesse rolando sobre a sua base de dados. De modo que, quando você está, por exemplo, na segunda linha, ele enxerga a primeira como um dado de treino e uma linha posterior, ou seja, na sua própria linha, que já é a linha segunda, né? Como o dado de teste. E você pode testar até 1, 2 ou 3 N períodos à frente. Mas vamos pensar apenas um único período aqui para facilitar nosso modelo. A partir do momento que ele avança para a próxima linha, as duas anteriores você pode utilizar como um teste e a próxima, ou a presente, perdão, você pode utilizar as duas anteriores como treino, novamente um outro treino, e a presente ou a próxima você pode utilizar como teste, para checar isso. E você pode fazer linha por linha, conforme ele vai avançando, as janelas de tempo anteriores você vai treinando, e logo em seguida você vai testando em tempo real. Essa também é uma forma. E existem outras bibliotecas para ajudar como você pode fazer esses recortes dos dados assim, para agir dessa forma. Mas, nos testes que eu fiz aqui, eu, eu tive que escrever meu próprio código aqui para fazer essa divisão aqui para ficar de uma forma bem bacana, porque não é bem a maioria das bibliotecas que oferecem, que fazem o recorte dos dados, eles não oferecem bem dessa maneira. Mas beleza, então isso aqui é para deixar bem claro o que é teste e treino. E ficou bem claro mesmo, né? Agora, batch. O que é batch? Bom, vamos supor que a gente tem um conjunto aqui de 100 dados. Pode ser, por exemplo, 100 linhas, se você quiser interpretar assim. Aí o que acontece? O poder computacional é limitado. Não dá para calcular tudo isso de uma vez, né? Dá? Não dá. Então a gente pode dividir isso aqui em lotes. Então, por exemplo, 10 lotes de 10 linhas. Ou se fosse, por exemplo, figurinhas, né? Se fosse uma inteligência artificial para reconhecer imagem, você tivesse 100 imagens, 100 figurinhas, você faz 10 grupos de 10 imagens e coloca lá o computador para ele processar 10 a cada vez, para não estourar a memória e o limite do PC, né? Inclusive, o que me forçou a usar o Python aqui foi o limite de memória do Excel. Eu adoro Excel, gosto muito de Excel. Tudo que eu queria fazer eu fiz nele, mas quando chegou bateu o limite de 2 GB de memória dele, eu tive que passar aqui para o Python, tá? Então isso aqui você vai definir um limite aqui para não estourar nem a própria memória do Python. Beleza. E fits? O que é features? Fits é um número de colunas que nós estamos passando como parâmetro, né? No caso aqui, como eu falei, né? Voltando aqui o exemplo aqui de alguns minutos atrás, né? Por exemplo, a gente pode ter o próprio preço, o retorno, o faturamento, o lucro, o patrimônio, etc. Outros indicadores técnicos fundamentalistas que você pode usar como features. Tá? E aqui basicamente a gente tem que dizer qual o número de features que nós estamos usando, o número de características, beleza? Hidden o número de camadas que eu vou adicionar aqui na minha rede neural. Então, se isso aqui tivesse como, por exemplo, 1, quer dizer que ele tem uma camada oculta, ele vai executar isso aqui. Se isso aqui, por exemplo, fosse 4, ele iria adicionar 4 camadas ocultas e iria ficar mais ou menos assim. Então, eu coloquei isso aqui dentro do loop aqui para automatizar, de forma que eu crio esse algoritmo aqui de forma bastante maleável, não é fixo. Bacana? Hidden Activate, quer dizer, como é que eu vou ativar esses neurônios? Porque assim, pensa uma balança, onde o juiz ele coloca as provas de um lado e as contraprovas de um outro, né? Então, a balança vai pender para um lado ou para o outro. Então, é falso, verdadeira, 1 ou 0, tudo ou nada. É branco ou preto. Isso é uma forma de ativação. Seria uma ativação tipo booleana. Como, por exemplo, uma lâmpada numa luz, né? Então, você desligou aqui. Isso aqui seria uma ativação booleana. Agora, por exemplo, pode existir outros tipos de ativação. Uma ativação, por exemplo, pensa numa barra que vai do branco ao preto. Só que ela vai gradativamente, né? Passando por todas as escalas de cinza. Então seria uma ativação linear. Output, quer dizer, o número de camadas que eu quero ter no meu output, ou no caso, o número de dimensão. No caso, você tá isso aqui como 1 porque tem uma única característica aqui que eu quero identificar, né? Beleza. Também a sua forma de ativação. A otimização, como é que eu vou otimizar esse algoritmo?
Porque, pensa assim, como é que esses valores aqui, esses coeficientes, os pesos da matriz vão ser encontrados? Eles são chutados aleatoriamente pelo algoritmo, tá? É uma forma aleatória. E esses valores, eles podem estar muito acima do valor ideal. Por exemplo, vamos supor que está 300% acima do valor que seria o ideal. Eu posso diminuir isso aqui de 1% em 1%, em 1% em 1%. Então vai ter que fazer muitos loops e muitas repetições até chegar aos valores ideais. Ou posso reduzir, por exemplo, de 50 em 50, que daí pode ser demais. Então tem que ter uma calibragem aqui mais ou menos ideal. Então, e o algoritmo de otimização, ele nos ajuda com isso. Loss, quer dizer, é o tipo da função de perda. Isso aqui está intimamente relacionado à forma como eu vou aplicar esse algoritmo, quer dizer, ao meu tipo de modelo. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma identificação booleana de true ou falso, de sim ou não, de 1 ou 0, de preto ou branco, é de um jeito. Eu posso ter, por exemplo, classificações e grupos. Grupo, por exemplo, A, B, C, D e F. Então, eu vou ter uma classificação de 1 até N. E eu posso ter outros tipos de classificação, que se é que a gente pode chamar assim, que vai do infinitesimal até o infinito. Ou seja, numa escala contínua. Que é basicamente os números, né? Escalas numéricas. Porque o número ele pode ir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito. E ele também pode ser infinitesimal. Então você pode ter 0,0000001, 0,0000002, 0,0000003. Então ele vai do infinito ao infinitesimal. Então a gente chama isso o quê? De números contínuos. Quer dizer, não há interrupções. Ele é uma linha contínua. Beleza. Epochs é o número de repetições que nós vamos fazer. Então é como se eu estivesse lendo um livro. E quando eu leio uma vez, eu aprendo x. Quando eu leio uma segunda vez, eu aprendo 2x. Quando eu leio uma terceira vez, 3x. Quando eu leio a quarta, talvez não tenha tanto assim para aprender. A quinta, talvez muito menos. Então, os epochs é o número de repetições que o algoritmo vai rodar sobre a minha base de dados para tentar extrair informação dele. E existe um certo limite, né? Não adianta que você colocar tantos epochs porque vai consumir um poder computacional enorme e a partir de determinado tempo aqui não avança no conhecimento do modelo. Ou até pior, você pode treinar o seu modelo para ele ficar super otimizado e aí é como aquela figurinha do. Eu não sei se você chegou a ver isso, o meme lá de super otimização. Que tipo assim, tem um cachorrinho e ele tá dentro de uma casinha de cachorro que tem exatamente a forma de um cachorrinho. Então tipo, ele não consegue nem entrar nem sair, ele tá preso na própria casinha, né? Faltou essa figurinha aqui pra ilustrar o que eu quero dizer. Mas é isso. E aqui verboso é um mero parâmetro aqui pra ver se deixa ele quieto ou deixa ele imprimindo todo o passo a passo, né? Porque às vezes você tem isso, né? Ele ficar imprimindo e às vezes você quer que ele não imprima nada, ele só execute sem falar nada. Beleza, então isso aqui é o algoritmo, tá? E aí, olha só, eu estou fazendo uma implementação desse algoritmo, né, o algo, aqui nessa função teste e já estou pré-definindo alguns parâmetros. Estou dizendo que fits é 1, ou seja, ele vai ter uma característica de entrada que eu vou usar para prever. O tipo de função é o erro dos quadrados, MFE, ou seja, estou definindo aqui que o meu modelo vai tentar fazer uma predição de uma variável que é contínua, ou seja, que vai do infinito ao infinitesimal. E eu também tenho aqui definido aqui alguns dos meus valores aqui que eu estou passando como parâmetro. Lembra que eu disse logo no início que era um teste de QI, que a gente ia fazer umas perguntinhas bem simples, né? Quanto que é 10 mais 10? Vamos ver se ele descobre se é 10 ou 20? Então, aliás, 10 mais 10 se é 20 ou 200? Então, a ideia é isso aqui mesmo. Quer dizer, eu quero fazer perguntas simples e checar a capacidade dele. Então, eu estou fazendo aqui, estou passando uma série que vai de 1 ao 5, então 1, 2, 3, 4, 5, como um parâmetro x e como y, 10, 20, 30, 40, 50. Ou seja, basicamente y aqui é nada mais é do que x vezes 10. Tá? Bem simples isso aqui. Isso aqui eu estou passando isso aqui como os valores de treino. E depois eu vou passar isso aqui como valor de teste. Eu vou passar a série 6, 7, 8, 9, 10. Simples assim. E eu espero que ele reconheça que os valores que vêm depois, quanto que deve ser? 70, 80, 90, 100, né? Bem simples, né? Realmente simples isso aqui. Só que a gente vai ver como é que fica depois quando a gente passa a complicar esse modelo. Tá? Então, agora que eu passo os parâmetros, passo os valores. Aliás, os valores já estão imputados aqui, ó, x, y e v. E eu vou alterar os parâmetros aqui, aliás, isso aqui é chamado hiperparâmetros, né? São parâmetros que, uma vez que você mude, pode alterar todos os resultados e todas as conexões neurais aqui nas redes e ter resultados totalmente diferentes. Então, eu estou alterando alguns modelos, que estou dizendo que nesse caso aqui é ativação linear,
Aqui também é linear, que o algoritmo da otimização ADO, vou deixar praticamente todos com ADO aqui, que é o mais performático até o momento. O número de epochs é 8 × 8. E por que eu escolhi 8 × 8? Poderia fazer aqui, por exemplo, 2 × 2, 4 × 4, 8 × 8, 16 × 16, 32 × 32, 64 × 64. São alguns valores padrões que eu escolhi para fazer assim, porque baseado nas outras experiências que eu tive aqui com outros algoritmos, me parece que são os valores mais comuns. Precisa ser exatamente assim? Não, não precisa. Mas é que se eu não escolher esse, esse range aqui de valores mais ou menos pré-definidos, eu poderia fazer aqui com infinitas maneiras, né? Tipo, epoch de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quer dizer, eu vou determinar esse valor, esse valor, esse valor e esse valor. Então eu tenho aqui um range aqui de 4, 5 valores para testar. É isso. Hidden, então eu estou dizendo que ele tem apenas uma única camada oculta, ou seja, voltando naquela ideia lá da matriz, da equação algébrica matricial, então é y igual a x. Se tivesse mais camadas, né, então seria isso aqui, y igual a vezes a vezes a vezes a vezes x. Então estaria buscando aqui os coeficientes das próximas camadas, mas por enquanto estou usando uma camada só para a gente checar. O número de neurônios, né, 4 vezes 4, 8 vezes 8, 16 vezes 16. E aqui já faz um pouco mais sentido você usar essa relação quadrática. Por quê? Porque isso aqui não é uma matriz, ou seja, ele não é um quadrado. Então, 4 vezes 4 significa que é uma matriz aqui de 4 linhas com 4 colunas, certo? Então aqui ele vai ter 16 pesos para serem descobertos. Depois 8 vezes 8, que são 64, e 16, 16, que por aí vai. Tá? Então aqui a gente já tem uma ideia da dimensão dessa matriz. Beleza? Então, eu coloco esses algoritmos para rodar. Eu não vou colocar para rodar aqui, apesar de dar o play aqui, apesar de o dedo estar coçando, porque vai acontecer que isso aqui vai demorar muito. Tá? Porque você tem que treinar o algoritmo e o vídeo já está com 27 minutos, né? Isso aqui está sendo bem esmiuçado, bem detalhado. Inclusive, fala até para mim o que você acha. Você acha que eu estou entrando em muitos detalhes ou se eu deveria ser mais sucinto? Aí, olha só, eu não passei para ele como os dados de teste 6, 7, 8, 9, 10. Que não é, que era esperado? Não era 60, 70, 80, 90? Sim. E olha que ele retornou para mim, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Ou seja, ele não identificou um padrão aqui. Aqui ele retornou 7, 8, 9, 10, 11, 12. Também não identificou. Aqui 17, 20, 23, 25, 28. Também não identificou. Não era uma perguntinha simples? Era, né? Todo mundo não diz aqui que a inteligência artificial aqui é capaz de, em alguns casos, consegue ser até mais capacitado, intelectualmente capacitado que o ser humano? Aqui, ó. Nesse caso simples, ela não conseguiu. Então, talvez ela precise de um pouco mais de neurônios. A gente precisa forçar um pouco mais a barra. E olha o que acontece em outros exemplos aqui. Vamos ver que eu mudei desse para esse. Aqui continua sendo uma camada. Aqui, onde foi que eu mudei? Aqui a função de ativação é o ReLU. E dá para gravar um outro vídeo só explicando essas várias funções de ativação. Depois aqui a tangente hiperbólica. Depois outra uma função linear. Olha nesse exemplo aqui como ficou mais interessante. 56, 64, 72, 81, 89. Opa, aqui está bem mais próximo, né? Aqui está bem mais próximo. Então aqui ele já, começa a sacar o padrão. Aqui, ó, 51, 59, 60, aqui também ficou próximo. Esse aqui mais ou menos. Esse aqui nada, ó, esse aqui deu 18, 18, 18, 18, ou seja, ele não conseguiu identificar o padrão. Aqui 60, 70, 80, 90, 100, aqui, ó. Aqui, ó, a IA deu em cheio, cara, era isso aqui mesmo. Então eu passei 6, 7, 8, 9, 10. Ele só para esses valores aqui de entrada, o resultado saiu de 60, 70, 80, 90 e 100. Então, em cheio, ele percebeu que existe uma relação linear aqui. Olha que show. Nesse aqui, mais ou menos também, não ficou ruim. Alguns outros aqui mais ou menos, alguns mais, outros menos. Tá, com 8 camadas. Esse aqui já não ficou nem um pouco legal, ó, 13, 13, 13, 29, 29. Não ficou nem um pouco bom. Então, o que a gente percebe? Que quando a gente vai adicionando muitas camadas, ou muitos neurônios, às vezes isso acaba até dificultando. Quer dizer, é inteligência demais para uma pergunta muito simples, né? Como diz o ditado, né? Que nem você querer matar uma formiga com uma bola de canhão. Às vezes não precisa de tudo isso. Então,
você passa a criar uma dificuldade para a inteligência artificial, né, por algoritmo. Então ele não consegue nem reconhecer o padrão. Quando você tenta otimizar demais os hiperparâmetros. Ainda tem essa. E nesse exemplo aqui é bem simples, tá? Agora a gente vai ver um outro exemplo onde eu complico, né? Porque eu estava falando que aquele modelo lá era basicamente uma relação linear, né? 60, 80, 90, 100. Agora, olha o que eu estou passando. Estou passando uma série que vai de 1 a 9, né? E olha como está variando os valores de y. Ele vai de 0, 10, 20, 10, 0, menos 10, menos 20. Menos 10, 0, ou seja, ele vai oscilando para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Ele está oscilando, como se fosse uma senoide. E depois disso, né, então isso aqui eu começo a sequência que vai de 1 a 9, e daí de 10 a 18, que vai ser o meu conjunto para teste. E daí os valores esperados é o quê? Mesma coisa, né? 0, 10, 20, 10, 0, menos 10, menos 20, menos 10, 0. Então ele vai oscilar para cima e para baixo. Espero que ele conheça esse padrão. Eles vão ver se ele identifica. Ó, aqui não. No primeiro teste aqui ele não passou. E nos demais? Também não. Também não. Também não. Ó, menos 12, menos 15, menos 17, menos 20. Parecia que ia dar alguma coisa aqui, mas ele começa a decair e continua decaindo, ele não volta a subir. Então ele não está oscilando. Menos 12, menos 13, menos 15, menos 17 e continua caindo. Então ele parece que ele está achando que existe uma relação linear aqui, mas não é uma relação linear, é uma relação senoidal. É uma relação oscilante que sobe e desce. Aqui também, menos 14, menos 16, menos 19. Aqui não. Aqui não. Aqui também não. Aqui também não. 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 Aqui deu tudo zero. E aqui eu não rodei algoritmo, se eu bem me lembro, era porque aqui já estava demorando muito. Então não estava valendo a pena. Eu já sabia mais ou menos qual seria o resultado, né? E detalhe, né? Talvez esses exemplos aqui pudessem ser um pouco mais simples, né? Mas como isso aqui foi alguns arquivos que já havia feito, uns estudos que eu havia feito para mim mesmo, e eu tendo aqui a tentar exaurir todas as possibilidades e todas as maneiras possíveis, então são uma série de arquivos aqui em vários formatos, né? Tá? Então parece um pouco maçante aqui os padrões que a gente acha na internet e no YouTube. Então vamos lá. Agora, o que acontece? Eu pensei o seguinte, pô, talvez aquela série está muito pequena, está muito curta e ele não esteja conseguindo identificar. E se aumentar o tamanho da série? Então eu passei uma sequência que vai de 1 a 17, e depois aqui, ó, 0, 10, 20, 10, 0, menos 10, menos 20, menos 10. 0, 10, 20, 10, 0, menos 10, menos 20, menos 10. Então, eu estou oscilando com uma série maior, né? Então ele tem aqui mais exemplos para ele poder identificar o padrão. Será que ele vai conseguir? Vamos ver? Então olha só, vamos fazer de novo os testes. Aqui ele não passou, aqui ele não passou, aqui ele não passou, aqui ele não passa, aqui ele também não passa, não passa, não passa, não passa e aqui eu já desisti. Bom, esse aqui é um modelo, né? Um modelo matricial de redes neurais. Mas, e se eu tentar usar alguns algoritmos mais modernos, que os valores passados são importantes e têm peso para predizer os valores futuros, que são as redes neurais que funcionam não justamente para séries históricas, né? Porque os valores futuros, eles tendem a depender dos valores passados. Por exemplo, uma ação que, por exemplo, está custando 100 hoje, dificilmente ela vai passar a custar 500 ou 1000 ou 10 mil ou 100 mil no dia de amanhã, ou um mês de amanhã, ou um ano depois de amanhã. Pode acontecer? Bom, não é impossível, mas muito pouco provável. Quer dizer, o valor do futuro ou o valor do presente vai depender do valor do passado, né? Então você tem essa relação aí histórica, essa relação temporal. O que não acontece no caso do retorno, né? Se parar para pensar. Então, se por exemplo, o retorno, por exemplo, desse ano aqui foi de 30%, pode ser que no ano que vem seja 30%, ou pode ser que seja menos 30%, ou pode ser que seja mais 200%, ou pode ser que seja menos 90%. Quer dizer, o retorno, a sua derivada, não tem relação com o passado necessariamente, tá? E aí tem um ponto. Quer dizer, você pode usar sim os valores passados para você predizer o valor do futuro quando você está falando em relação do preço. Mas quando se tratando da sua derivada, da sua variação, do retorno, nesse caso não. Então tem que ter. Não existe fórmula para isso, não. Você tem que pensar e pensar se esse modelo faz sentido ou não. Mas são detalhes, né? Então, vamos lá. Agora eu
Agora eu vou mostrar o RNN. Tá, eu poderia falar do GRU também, mas não precisa. O RNN aqui já tá bom, já tá de bom tamanho para a gente testar. Então olha só, aqui eu fiz um modelo linear, ou seja, uma sequência que vai de 1 a 5. Então, o resultado disso é o 10, 20, 30, 40, 50. E uma vez que eu passo o 6, 7, 8, 9, 10, espero que ele reconheça para mim o 60, 70, 80, 90. Ou seja, uma relação linear, como naquele primeiro exemplo. Será que ele vai conseguir? Olha só, aqui de cara ele não consegue. Aqui também ainda não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui está mais próximo, né? 56, 64, 72, 81, 89. Quase deu bingo aqui. Aqui ainda mais ou menos. Tá mais próximo aqui, né? Aqui não, ainda não tá legal. Ah, opa, aqui ele bingo, hein? Aqui ele acertou, olha só. 60, 70, 80, 90, 100. É isso aí mesmo. Aqui deu certo. Então, olha só, a gente fez um. Aliás, quais são os hiperparâmetros para funcionar nesse caso? Então, foi um modelo aqui de ativação linear, o algoritmo de otimização Adam, 8 vezes 8, ou seja, 64. Ele passou por essa sequência aqui 64 vezes, duas camadas ocultas e como dimensão aqui 16 por 16. Que ele acertou em cheio. Aqui ele também acerta. Não é 100% correto, mas sempre tem aquele margenzinha de erro, mas está muito bom. Aqui nada, é que nem errou tudo. Aqui também ficou bom. Aqui também tá bom. Aqui não tá muito legal. Aqui tá bom. Aqui deu novamente, acertou em cheio. Aqui nós tudo errado. Ele previu um valor constante. Aqui ficou bom. Enfim, a gente pode checar que em alguns casos fica, em outros casos não. Como é que a gente vai saber? Só calibrando, só testando modelos várias e várias vezes para ver qual que são os inputs mais interessantes, os hiperparâmetros mais interessantes. Agora a gente vai ver de novo aquele problema lá da nossa senoide, né? Da nossa série oscilante. Novamente, passou uma sequência que vai de 1 a 17, ou seja, é uma sequência longa. E como resultado, né, é o 0, 10, 20, 10, 0, menos 10, menos 20, que é o fundo. Tá, ele volta a subir de novo. Menos 10, 0, 10, 20, chegou no topo. 10, 0, menos 10, menos 20, chegou no fundo. E aí, novamente, ele começa a subir. E assim por diante. Não ajuda para entender, né? Não sei se eu estou parecendo um prolixo. Me fala aí se você acha que eu estou sendo. Se eu estou me esmiuçando demais e parecendo um prolixo, ou se assim tá bom a minha explicação. Tá? Porque a gente vai passando linha por linha aqui, né? Mas enfim. Aí depois eu passo a sequência que vai do 18 ao 26, né? E os valores esperados é essa série, né? De novo, né? Novamente, uma série oscilante. Vamos ver se ele reconhece o padrão? Aqui, ó. De cá já deu pra ver, ele não reconheceu. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 4, menos 5, menos 6. Tudo bem, né? Tá com tá com baixo hiperparâmetros. Mas vamos ver os outros. Quando a gente começa a melhorar isso aqui, vamos ver se ele reconhece. Olha só, menos 3, menos 4, não reconheceu. Menos 1, menos 4, menos 5, menos 6, não reconheceu. Menos 4, menos 5, menos 6, não reconheceu, não reconheceu. Não, 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 não e não. Então é isso, pessoal. Isso aqui não é uma sequência muito difícil, né? O que você acha? E se a gente aplicar esse tipo de teste para uma pessoa, será que ela não consegue reconhecer? É bem simples, né? Então, aí, olha só, a gente consegue realmente avaliar a capacidade da IA. Ou seja, pelo menos nesse algoritmo, a gente consegue perceber que ela consegue reconhecer com certa facilidade, se os hiperparâmetros estiverem bem ajustados, uma relação linear entre variáveis. Porém, nós vimos aqui que ela não consegue reconhecer uma relação de oscilação. Ela não consegue identificar valores oscilatórios. Ela não consegue dizer que, tipo, se for uma variável preço, como por exemplo o preço de uma ação que tende a oscilar bastante, ela não consegue fazer uma projeção no futuro que vai oscilar para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ela não tem essa capacidade. Talvez teria que desenvolver um outro algoritmo, testar outros modelos, mas esse modelo que não. Por exemplo, usando uma série de Fourier, usando um algoritmo com série de Fourier, mas aí às vezes deixa de ser uma análise do tipo machine learning, de reconhecimento de padrão, e passa a ser um modelo mais analítico. Inclusive, isso aqui é um tema para um outro vídeo, e eu já utilizei Fourier para identificar padrões e funcionou e deu certo. Tá? Mas é um tema para um outro vídeo. Mas é isso, pessoal. Então a gente fez perguntas bem simples e que a gente já sabia as respostas, né? Da mesma forma que faz com a gente, para a gente testar a IA aqui e ver se ela consegue reconhecer esses padrões simples e a gente realmente consegue aferir isso. Aliás, não é propriamente uma IA, né? Eu estou usando esse termo porque é o termo mais na moda.
mas eu queria demonstrar um código aqui na prática, um pouco hands-on, para não ficar só no lero-lero, e a gente verificar a capacidade. Talvez um outro algoritmo, um outro modelo seja melhor para isso, mas o Python é uma das bibliotecas extremamente popular, né? Além do JavaScript. Ele tem uma das suas principais bibliotecas aqui, que é o Keras, ou seja, eu peguei o popular do popular, né, que está na moda, apliquei isso aí num exemplo simples e a gente pode checar isso. E aí? Vamos supor que você queira aplicar esse modelo aqui do Keras para fazer uma previsão aqui para um algoritmo aqui para identificar um padrão aqui e você queira, sei lá, desenvolver um algoritmo que faça algo trading, que faça negociações diárias, ou que seja mesmo semanais e longo prazo na bolsa. Você acha que é confiável isso aqui dessa forma? Você chega a uma conclusão que, opa, talvez não é por aí o caminho, né? Talvez não é esse algoritmo, ou talvez não seja essa filosofia ou esse modelo. Ou talvez tudo que a gente escuta sobre IA não seja bem isso, talvez o que eles estejam fazendo, os insiders, é o velho e bom arroz e feijão com arroz, né? O velho e bom feijão com arroz, eles estão usando nada mais é do que a velha e boa arbitragem de você comprar barato e vender caro, de você comprar 99 e revender a 101. Às vezes é isso aí mesmo, né? A gente nunca vai saber. Enfim, mas isso aí. Eu trouxe um pouco de código na prática. Deixe aí nos comentários se você gostou, se não fez, ou se não fez sentido esse vídeo para você. E espero melhorar com o tempo, pessoal. Então é isso aí. Muito obrigado, valeu, um abraço, tchau, tchau. Até mais.